resumir então essa questão relacionada ao conclave que o padre explicava, é essa reunião de cardeais eleitores da igreja para escolher um novo papa. Ele deve começar 15 a 20 dias depois da morte ou renúncia do papa, para esperar a chegada de todos os cardeais eleitores, porque todo mundo agora precisa ir para lá. Esses cardeais votam e podem ser votados, mas não podem votar em si mesmos. Tem direito a voto os cardeais com menos de 80 anos até a data da morte do Papa Francisco. Para ser eleitos, são necessários, então, 2/3 dos votos dos cardeais com direito a esse voto. Eu quero trazer um pouquinho também da manifestação política e da repercussão aqui no Brasil. O presidente Lula lamentou a morte do Papa Francisco e ressaltou o legado de humildade do pontífice. E aí, daqui a pouco a gente vai chamar a Janaína Camelo com mais informações sobre essa história. Mas, Gustavo Segré, de que maneira que, ao longo dos anos, a política ela foi se misturando muito com a religião e se tornando, inclusive, muitas vezes uma ferramenta necessária para que pessoas cheguem ao poder. Porque hoje, nas pesquisas, eles olham, tantos são católicos, tantos são evangélicos, com esse público eu preciso conversar de determinado jeito, com este de outro, para chegar à cadeira de poder. Como que você avalia a maneira como esses setores eles interagem ou não? Não, interagem, sem dúvida, mas qualquer político interpretar que um eleitor escolherá algum candidato apenas porque se aproximou da igreja, seja católica, seja evangélica, é tratar de ingenuidade ao eleitor. Vou ser elegante no meu comentário. O Papa Francisco, e eu vou falar com muita propriedade, porque é nascido no meu país, ele politizou muito a Igreja Católica e é uma das críticas que, sobretudo na Argentina, se atribui ao Papa. Ele não tomou uma posição enérgica contra a ditadura militar na época. Tem muita gente que fala que a Igreja Católica na época dava bênção para as armas dos ditadores. Então, isso não foi um problema muito sério para o catolicismo na Argentina, estou me referindo particularmente aí. O Papa Francisco, em particular, ele se manifestou politizado em várias oportunidades. E isso também mereceu uma crítica da Argentina, de alguns, pelo menos, católicos argentinos, porque aí passou a dividir a Igreja Católica em quem estava de acordo com o progressismo e quem não estava de acordo com o progressismo. Vou dar um exemplo. Tinha uma militante da esquerda que estava presa por assassinato, Milagros Salas, da província de Jujuy, e o Papa mandou um terço para ela, abençoado, e isso não pegava bem na parte que estava contrária a essa questão. O próprio Papa se manifestou contra essa questão denominada lawfare, quando vários políticos da América Latina estavam sendo julgados por caso de corrupção. Vou citar estritamente o caso da Cristina Fernandes para não entrar no Brasil. Mas nesse momento ele tomou partido e a Igreja Católica não deveria fazer isso. De alguma maneira, inclusive, isso pegou um mote de o Papa comunista indicado pelo Javier Milei, que hoje indicou que qualquer desavença no passado ficava como pequena, uma coisa pequena neste momento, e decretou 7 dias de luto. Mas eu acho que não é uma boa orientação quando a Igreja Católica, através do principal representante, o Papa, toma um viés político. Isso não ajuda para aqueles católicos que podem não estar concordando com essa visão e que, de alguma maneira, contribui para o afastamento de quem não deveria se afastar da igreja por uma questão política. Eu conto até para vocês aqui agora essa manifestação de Javier Milei, que foi citada aqui pelo Gustavo Segré. Ele disse, é com profunda dor que tomo conhecimento nesta tarde, nessa triste manhã, que o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, morreu hoje e se encontra descansando em paz. Apesar de diferenças que hoje são menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. O padre argentino, embora depois de se tornar papa, não tenha voltado mais à Argentina, não pisou no seu país de origem depois de ser nomeado Papa. Ô Felipe Monteiro, eu vi que durante a fala do Gustavo Segré, em algum momento você se manifestou um pouco contrário. Entendi bem ou você estava só mexendo a cabeça? Não, assim, é impossível, né, o Papa Francisco colocar na agenda dele, né, a defesa das minorias, né, dos imigrantes, e não bater de frente com o nacionalismo europeu que está crescendo, né? Então, acaba tangencialmente batendo de frente com os assuntos políticos. É impossível o Papa Francisco colocar na sua agenda, né, a luta por melhoria da população periférica, como ele mesmo diz, né, e não entrar no assunto da política de diminuir a desigualdade social, né? É impossível
o Papa Francisco falar da questão da justiça justa sem entrar na questão do lawfare. Então eu sinto, por exemplo, que as pessoas gostam de criticar o Papa Francisco. Muitas vezes, eu até entendo que leva a crítica mesmo, né? Mas não dá para você tirar a política de tudo, né? Infelizmente. Então esses temas são passíveis de ser temas políticos. Infelizmente, o mundo está polarizado de tal forma, né, que você acaba colocando um contra o outro. Você não pode ter uma posição intermediária, ou você não pode, ao mesmo tempo, falar a favor dos imigrantes, né, e não criticar o nacionalismo europeu, né? Então, são temas assim, complexos e difíceis, né? Então, eu sinto que muitas críticas que se fazem ao Papa Francisco, que o Segré colocou, resumiu bem aqui a situação toda, na minha opinião, são muito injustas. Eu quero até falar agora com a Janaína Camelo sobre a manifestação também do presidente Lula. Jana, conta aí o que disse o presidente sobre a morte de Francisco. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, o presidente Lula publicou uma nota logo de manhã, né? Assim que soube aí da morte do Papa Francisco. Inclusive, Evandro, eu estou aqui na frente do Palácio do Planalto porque a bandeira do Brasil está hasteada a meio mastro, né? Isso desde manhã. Na frente do Supremo Tribunal também, a bandeira do Brasil está hasteada a meio mastro, porque o presidente Lula decretou aí luto de 7 dias pela morte do Papa Francisco. E ele escreveu numa nota, ele disse o seguinte, que a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. Disse que o Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Disse também que o Papa buscou de forma incansável levar o amor onde existe o ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, no nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. E aí o presidente Lula destaca que com simplicidade, coragem e empatia, o Papa Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. O presidente relembrou que ele criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças, que o Papa mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas e que sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam, os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. O presidente Lula lembrou também de todas as vezes em que ele se encontrou com o Papa Francisco, ele junto da primeira-dama Janja, e disse que todas as vezes foram abençoados com essa oportunidade de ser recebido por ele, com muito carinho. Ele disse que ele e Janja puderam compartilhar dos ideais de paz, igualdade e justiça, segundo o presidente, ideais de que o mundo sempre precisou e sempre vai precisar. Evandro, essas foram as palavras do presidente Lula, que decretou aí luto de 7 dias pela morte do Papa Francisco. Muito obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Se tiver novidades em Brasília, vá chamando a gente aqui, por favor. Ô, Acácio, como é que você vê o relacionamento do Papa Francisco e da Igreja Católica sob sua gestão com a política no Brasil e no mundo? Evandro, eu cito até uma tendência do conclave. Nós citamos aí, você bem colocou o quadrinho com os possíveis candidatos, e os 3 principais cotados neste momento são europeus. 2 italianos e 1 francês. E por mais que sejam progressistas, eu pego um gancho do que disse o PP, eles são europeus. É uma solução intermediária para que não fuja do progressismo do Papa Francisco, mas tentando de alguma forma contemplar esse crescente nacionalismo europeu. A gente sabe que, ao fim e ao cabo, independente das questões bíblicas, a origem da igreja, a sede da Igreja da Santa Sé, está na Europa. Então, há muito desse eurocentrismo no dia a dia da igreja. Por isso que eu acho que nós chegaremos numa solução intermediária, que é algo que a gente não vive neste momento, a gente não tem conseguido alcançar neste momento na política. A gente tem polarização para o lado de cá, para o lado de lá, e na política não se chega a uma solução intermediária. Quem sabe a Igreja Católica consegue dar esse exemplo do mundo e isso acabe permeando as relações políticas mundo afora. Como é que você avalia, Zé Maria? Pois essa gestão do Francisco, ela cuidou sim da política. Hoje mesmo, conversando com católicos aqui, dizendo, olha, o conclave ele tem que ficar longe da política, tem que cuidar desses grandes problemas mundiais, como
a questão da migração, a questão de atendimento aos pobres, ou seja, tudo é política, não há como afastar da política. E eu sempre digo que a política que faz o nosso dia a dia, né? A casa que a gente mora, a escola dos nossos filhos, tudo isso é definido pela política. E dentro da própria Igreja Católica há uma grande política que não é exatamente a política partidária, mas uma política de tendências. Eu vejo, por exemplo, nesta linha que foi muito importante do Francisco, do Bispo de Roma, que é a história da modernização da linguagem, inclusive o palanque eletrônico, ou seja, rádios, TVs católicas que cresceram, não existia, né? Era um trabalho assim, meio visto de lado pela cúpula da Igreja Católica. Aí, de repente, veio o Papa dizendo e se preocupando com setores assim. E ele entrando em contato com líderes que utilizam, líderes católicos que utilizam esses novos meios de comunicação, a internet, para dizer assim, olha, a Igreja Católica precisa, sim, estar presente em tudo isso. Hoje, além de TVs católicas, né, existem padres, existem leigos que fazem grandes redes e chegam a reunir milhões de pessoas numa madrugada, para se ter uma ideia. Então, é essa expansão da igreja fora dos templos que é um legado, um dos legados exatamente do Francisco. Então, o Papa Francisco deixa esse sinal de modernidade na igreja e deixa, sim, um debate político. Eu rezo para que não seja um debate partidário, né? Mas que seja, sim, político.